presente em tantas circunstâncias, em tantos lugares diferentes, com línguas diferentes, mas ao mesmo tempo Deus nos une, porque somos feitura dele, filhos dele, para louvor e honra da sua glória, amém? Nesse domingo a gente vai começar uma nova série de exposições. A gente vai começar a meditar nas cartas das igrejas de Apocalipse. E eu não sei se você já leu o livro de Apocalipse, mas ele parece ser o grande vilão, né, do Novo Testamento e de toda a Bíblia, na verdade. Um livro que meio que assusta as pessoas têm receio de ler e ficam com medo de entender as coisas erradas e tudo mais. Mas quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente tem que ter uma grande coisa em mente. Que o livro de Apocalipse, ele é a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas e sobre todos os povos, e Ele tem a história e o tempo diante das suas mãos. A gente acabou de cantar isso no louvor. Essa é a perspectiva do livro de Apocalipse. Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Amém? E é a partir disso que a gente vai ler as cartas. É a partir dessa perspectiva, de que Jesus Cristo é soberano e Senhor sobre tudo, e de que tudo o que está escrito nesse livro, fala também de acordo com as coisas que está na palavra de Deus. O livro de Apocalipse, ele tem uma estrutura, uma linguagem, um estilo diferente de outros, principalmente do Novo Testamento, mas ainda assim ele é parte de toda a grande história que Deus desenrolou ao longo de toda a escrita da Bíblia. E a gente tem que ler também o livro de Apocalipse, e a gente vai ter essa perspectiva, à medida que lermos as cartas das igrejas, de que tudo que o apóstolo João recebeu de visões e sinais e símbolos e revelações sobre os fins dos tempos e todas as outras coisas, tudo isso está de acordo com o que Deus estabeleceu no Antigo e no Novo Testamento. As profecias descritas sobre o Messias que viria no Antigo Testamento e a revelação da pessoa de Jesus no Novo Testamento vão ganhar os contornos finais aqui no Apocalipse. Mas tudo isso de acordo com o que a Bíblia diz antes. Ele não é uma parte fora, mas ele é um pixel, um quadradinho de um quadro maior da história da redenção e da história de Deus com o seu povo. Uma outra ideia, antes da gente entrar no texto propriamente dito, é que o livro de Apocalipse, ele não é especificamente sobre eventos futuros, que muitas vezes a gente pode tentar achar sinais e códigos escondidos dentro desse livro e que vão apontar sobre as coisas que aconteceram na história e que vão acontecer no futuro. Mas se a gente lê Apocalipse só como decifrar símbolos e enigmas, a gente perde a mensagem central do que ele está falando, que é a soberania de Cristo Jesus em todos os tempos, em toda a história. Esse livro, ele faz parte de um tipo de literatura diferente da Escritura, que é chamada de literatura apocalíptica. Que ela faz parte, ela surgiu num contexto em que os judeus estavam sendo perseguidos, no período ali entre os testamentos. Houveram outros livros, Daniel, Zacarias, que também falaram, e outros profetas no Antigo Testamento que falaram sobre os fins dos tempos. E a grande ideia desse tipo de literatura é dar esperança aos que sofrem, e certeza e segurança para aqueles que já estão em Jesus. É isso que o livro de Apocalipse vai fazer. Só que esse conforto de pertencer a Cristo e a segurança de um futuro diante dele, porque ele tem o tempo e a história nas suas mãos, nos diz que enquanto esse dia não chega, o grande dia do Senhor, da sua segunda vinda, para nos redimir e completar a nova criação e nos levar para diante dele,
eternamente, até que esse dia chegue, a gente precisa corrigir os rumos da nossa embarcação. A ideia é que Apocalipse vai dizer, se você está navegando em mares turbulentos, em tempestades muito perigosas e profundas, e o seu barco está sendo ameaçado de naufragar, existe um farol que guia essa sua embarcação, e esse farol é Jesus Cristo, onde lá vai haver a segurança eterna. Só que até o seu barco ser direcionado à luz desse farol, pode ser que tenham furos nesse barco, que está te ajudando a afundar. E para evitar que o seu barco naufrague, Jesus vai dizer às cartas, corrija a sua rota, porque eu sou o seu Senhor. Corrija o rumo da sua embarcação, porque você me pertence, porque eu sou o seu povo. Quando João vai escrever as cartas às igrejas, a ideia é muito clara, uma igreja é feita de gente, de filhos de Deus, redimidos e perdoados. Novas criaturas que têm o seu coração transformado pela palavra, pelo Espírito Santo e pela pessoa de Jesus. Não está escrevendo para qualquer gente, está escrevendo para aqueles que são povo de Deus e que de fato precisam corrigir muitas vezes os caminhos por onde andam. É dentro dessa perspectiva que a gente vai ler o primeiro capítulo nessa manhã e o capítulo 2 e 3 de Apocalipse nos domingos a seguir que a gente tem. Por isso que o capítulo 1 ele é uma grande introdução ao livro. E a gente vai perceber hoje como essa introdução ela já diz respeito às igrejas e quem é a igreja de Jesus. Mas vai dizer também sobre quem é Jesus, quem é Deus, quem nós somos diante disso tudo. E o que precisamos corrigir na rota do nosso barco da vida, para que a gente olhe firmemente para essa luz, esse farol que é Jesus Cristo. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Então, Apocalipse 1, do 1 ao 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, e que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Deus, de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O livro, a palavra Apocalipse, ela não significa fim dos tempos, como muitos de nós podemos imaginar que signifique. A palavra Apocalipse, ela significa revelação. E aqui o escritor do livro, o apóstolo João, quando ele vê e ouve tudo aquilo que ele descreveu no livro, nos 22 capítulos, ele está partindo de que a fonte, a origem e de quem é destinado a essa revelação é a pessoa de Jesus Cristo. Ele não está escrevendo daquilo que ele imaginou, de coisas que vieram ao coração e à mente dele em algum momento oportuno ou em um momento de êxtase espiritual. Mas é o próprio Deus, o próprio Jesus, que falou por meio do seu anjo ao apóstolo João. Porque a palavra de Deus funciona assim. E o interessante é que João vai escrever como Apocalipse a revelação de Jesus, mas ele vai escrever também que as palavras da profecia. E aqui é interessante a gente pensar que se o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus, no sentido que pertence a Ele, é Ele quem é a revelação, é Ele quem faz a revelação, Ele é o objeto a ser revelado aqui. O livro de Apocalipse vai revelar Jesus, só que não mais
Como ele vai falar no capítulo 4 e 5, não mais como um cordeiro que veio, mas um cordeiro ensanguentado que estava morto, mas que vive, e agora ruge como um leão, como o Senhor sobre todas as coisas. O mesmo João, que descreveu no seu evangelho, o Cristo que viveu, que encarnou, que viveu, que morreu e que sofreu na cruz, que ressuscitou e ascendeu aos céus, é o mesmo João que está escrevendo agora o Jesus Cristo como o Senhor sobre toda a realidade, todo o universo. Mas ele também vai dizer como profecia, como a palavra de Deus, e aqui é a mesma ideia dos profetas do Antigo Testamento. Deus se revela e diz, escreve as coisas que eu estou te falando. Se a gente abrir na EBD, a gente está falando sobre Miqueias, e vimos outros profetas menores também, né, pastor Lucas? Quase todos os livros do Antigo Testamento dos profetas começam com isso, a palavra do Senhor que veio ao profeta tal, no dia do rei tal. É a palavra de Deus. Isso é um ponto muito importante, irmãos. Porque muitas vezes a gente vê por aí afora gente que recebe revelações por aí. Mas o que João está falando, que a revelação que ele recebeu veio direto do próprio Deus, do próprio Jesus. No Antigo Testamento funcionava assim. E a profecia, ela tinha pelo menos 3 características. Uma primeira é que ela veio, então, direto do próprio Deus. E é isso que diferenciava um bom profeta, um verdadeiro profeta do falso profeta. Aquilo que ele falava, aquilo que era dito pelo profeta, deveria ser confirmado pelo próprio Deus e de acordo com a revelação ao longo do tempo e da aliança, dos termos que Deus estabelecia na aliança dele. Se um profeta dizia coisas que não estavam de acordo com a aliança, esse profeta era caracterizado como um falso profeta. Então o que João está fazendo aqui, ele está correndo riscos em dizer que aquilo que ele está recebendo é palavra de Deus. Isso diz respeito a muita coisa que a gente vê por aí fora, de gente que diz que recebe coisas de Deus e que não está de acordo com o que Deus estabeleceu na sua palavra. E esse é um grande e um importante critério para aquilo que a gente ouve, de quem a gente escuta. Coisas que são estranhas ao todo da palavra de Deus. Essas coisas são falso ensino, são de falsos profetas, que por todo o Novo Testamento, por toda a Bíblia, ano passado a gente meditou em Malaquias, como o profeta está alertando os sacerdotes de ensinar coisas erradas e os perigos e as consequências que isso tem. Uma segunda característica das profecias do Antigo Testamento é que todas elas, ou quase todas, apontavam para Jesus. Só para você ter uma ideia, existem mais de 200 referências ao Antigo Testamento no livro de Apocalipse. E essas referências apontam para o Messias esperado, que no Novo Testamento é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então uma profecia, ela aponta, ela faz parte desse grande quadro, uma pincelada, mas que aponta para essa cena final, que tem em Jesus o seu personagem central. Eu e você não somos o personagem central da Bíblia. Eu e você não movemos o coração de Deus e não estamos no centro da vontade de Deus. É tudo para Ele, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 11. É Ele quem move as estruturas da realidade, porque Ele é Senhor sobre tudo. Mas a profecia também tinha uma terceira característica, um chamado de arrependimento. Por todos os profetas do Antigo Testamento apontavam que o barco do povo de Israel estava mirando a sua proa para coisas erradas. E a palavra vinha aos profetas para corrigir esse rumo. As cartas que o apóstolo Paulo, o grande escritor do Novo Testamento, escrevia para as igrejas, era também, de certa forma, corrigir os rumos para onde as igrejas estavam indo, fugindo de falsos ensinos e de coisas estranhas ao todo da Escritura. E o apóstolo João vai fazer aqui, nos 3 primeiros capítulos, apontar os caminhos que a igreja precisa voltar a olhar para o seu Senhor, e coisas que precisam ser tiradas fora,
arrancadas do meio da igreja, que são coisas estranhas à palavra de Deus. Então, por isso que João vai dizer que o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus, que pertence a Ele, que revela a figura de Jesus como Senhor, é palavra de Deus, é palavra de profecia, porque ela é ensino, é a revelação do próprio Deus. Mas ele vai dizer que isso significa uma bênção também. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Quando ele vai dizer bem-aventurado aquele que lê, um dos objetivos do livro era de ser lido nas igrejas das cidades. Por isso que se destina a 7 igrejas. Mas isso tem uma bênção particular e única daquele que lê e que ouve e que guarda as palavras. Isso vai aparecer mais, pelo menos, outras 7 vezes. Bem-aventurado aquele que ouve e que guarda as palavras da profecia. Conhecer mais profundamente quem é Cristo, por meio da leitura de Apocalipse, quais são as questões que Jesus está pedindo que as igrejas recalibrem do seu coração e para que elas voltem a olhar quem Jesus é. Quem guarda as palavras da profecia vai ser bem-aventurado, vai ser achado fiel na volta de Cristo Jesus. E quem é o bem-aventurado que ouve e guarda, não fica preocupado com os sinais dos fins dos tempos, mas fica atento ao que a palavra diz. Tem um coração regenerado, tem ouvidos atentos ao que o próprio Deus diz. E vive uma vida para a glória daquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, como está no versículo 5. Ou como o versículo que o pastor Lucas disse hoje na EBD, lá em Miqueias 6. Ele já te mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Esse é o objetivo da carta de Apocalipse, não é achar enigmas e códigos estranhos, mas é viver para a honra e glória do Cordeiro, que tinha a aparência de morto, mas está vivo, o leão da tribo de Judá, aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Porque a primeira vinda de Cristo resultou em perdão e nova vida para nós. Mas a segunda vinda, ela vai tornar perfeita toda a nova criação e vai completar a nossa redenção, porque Ele é Deus. Amém? Ele continua, do versículo 4 ao 8, é a carta de abertura, a apresentação daquilo que está acontecendo. E ele diz assim: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Até a parte do versículo 5. Ele começa com uma saudação, como boa parte das cartas e livros no Novo Testamento começa. Ela está apresentando quem é esse remetente, o próprio apóstolo João, e para quem que está destinando isso, as 7 cartas, como a gente vai ver nos próximos domingos. Mas essa saudação ela é feita com 2 palavras que são muito importantes para nós enquanto cristãos: graça e paz. Isso significa que é uma característica de gente que recebeu a graça de Jesus. Está falando de uma nova condição que Jesus possibilitou a nós, a salvação nele, o perdão dos pecados. É a base da nossa vida cristã, como está lá em Romanos 5:2. Essa segunda palavra, a palavra paz, ela vem da tradição judaica, da palavra shalom. Vocês conhecem essa palavra, que significa que nós, por causa de Deus, temos paz com Ele. Por meio da sua graça, nós temos paz com Deus. Essa
palavra, ela vai nos dizer que essa paz, ela não depende das circunstâncias que nos cercam, mas depende do que Deus fez por nós. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai abrir os nossos cultos, a gente diz: graça e paz, igreja. E é essa mensagem que a gente está traduzindo. Nós temos a graça de Deus no nosso meio e a paz pelo sangue de Jesus Cristo. E ele vai dizer, seguindo essa abertura, que essa paz e essa graça, ela faz parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele está se referindo ao próprio Deus, retomando as falas do próprio Senhor lá em Êxodo. E aqui é uma característica linda da palavra de Deus, em que as histórias vão se entrelaçando ao longo do tempo. Uma história que começou no Êxodo, ela vai ressoar e ser retomada no Antigo e no Novo Testamento e aqui em Apocalipse. Que era uma forma do povo se lembrar do seu Deus e das coisas que eles precisavam ter no seu coração, de acordo com a aliança de Deus. Deus é o eternamente eu sou. Mas o que ele está enfatizando aqui é a eternidade, mas também a ação de Deus. Ao falar que Deus é, era, é e virá, ele está caracterizando a permanência de Deus. E é diferente. O era, o é e o será. Deus, ele não será, porque ele é. Deus, ele é o mesmo Deus de hoje, como é o Deus do Êxodo, como é o Deus da criação e como é o Deus que virá nos resgatar. Porque ele é. E ele virá. A vinda do Senhor é certa. E durante todo esse tempo de espera que temos, a gente tem que depositar a nossa vida nele. Então é a primeira pessoa. A dama na ministração do louvor falou da Trindade. E aqui João vai apresentar que o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, vai apresentar a Trindade. Primeiro é o Deus que é, que era, que é e que há de vir. E essa expressão, ela vai se referir a Deus Pai, mas vai se referir também a Jesus lá no final do livro. Pela divindade de Jesus Cristo, da mesma natureza de Deus. Mas ela apresenta a segunda pessoa da Trindade também, na continuação do versículo 4. Os 7 espíritos que estão diante do trono. Esses 7 espíritos é uma maneira quase que exclusiva de João se referir ao Espírito Santo. É consenso dos historiadores e teólogos que essa referência está dizendo ao Espírito Santo. E aqui é interessante porque o 7 ele representa essa ideia de plenitude na tradição judaica e até aqui na igreja primitiva também, se referindo ao tempo da criação e do descanso do controle de Deus sobre a realidade. Então, aos sete espíritos está se referindo ao Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado e do juízo. Você vê que as referências da carta aqui não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa. É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. E é também Jesus Cristo. Olha a parte A do versículo 5. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Essas 3 características vão dar uma noção sobre quem Jesus é. A primeira delas, a fiel testemunha, é como Jesus, um companheiro daqueles que sofrem. Como o próprio Jariel falou. O próprio Deus que sofreu na sua vinda à terra, mas por amor a nós, Ele o fez e nos deu nova vida nele. E Ele acompanha os seus quando os seus estão sofrendo. Não estamos desamparados, irmãos. O nosso sofrimento, a nossa dor, as nossas angústias são partilhadas em Jesus. E nele temos a segurança de que essas dores, essas lutas, essas dificuldades
serão achadas nele, porque as nossas vidas estão seguras nele. Ele é a fiel testemunha, porque ele sofreu. E ele diz que o fardo que ele tem para nós é leve, porque ele carregou sobre si as nossas dores. Mas ele vai dizer também que Jesus é o primogênito dos mortos. E aqui a ideia é que ele foi o primeiro, o destino daqueles que creem em Jesus. A morte não pode deter Jesus. Ele venceu a morte. Ele é o próprio Deus que morreu e ressuscitou. A morte não é o fim para nós, porque em Cristo nós temos vida eterna. Essa mensagem, ela é de grandíssima importância, porque diz respeito a uma segurança e uma certeza de que mesmo que o sofrimento nos leve à morte, as nossas vidas estão seguras nele. Mas vai falar também como Jesus, o soberano de todos os reis da terra. Isso serve para mostrar quem manda no mundo. Abraham Kuyper, um teólogo holandês muito importante do século XIX, vai dizer: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não diga: isso é meu. Não há 1 centímetro da realidade, irmãos, que não pertença a Jesus Cristo. Ele é o Rei soberano sobre tudo. Mas aqui isso diz respeito a nós. Se Jesus é o Senhor soberano sobre tudo, quais têm sido os senhores que temos obedecido? Quais têm sido os deuses, os reis que a gente tem colocado no lugar que é de Jesus? Muitas vezes a gente se entrega a paixões políticas, escolhendo certos políticos e certas pessoas em dizer que essa é a figura que Deus escolheu para a nação. Não há uma figura que Deus escolheu para governar o mundo a não ser Jesus Cristo. Qualquer outro que se coloque nessa posição está nos conduzindo ao erro e ao engano, irmãos. Por isso que as nossas vidas, os nossos corações têm que olhar para o Rei soberano de todos os reis da terra. Não se entregue a paixões e a gente que pode nos enganar. Ou a ideias, como muitas vezes a gente pode pensar que aquilo que tem que governar o mundo é as nossas convicções de certo e errado. As nossas convicções, elas têm que estar baseadas naquilo que Jesus diz, e não em nossas percepções. E ele continua, depois dessa abertura de peso, de mostrar as características do Deus Pai, do Espírito Santo e de Jesus. Uma expressão linda, e isso é resultado de quando a gente tem um vislumbre de quem Deus é. Isso tem que gerar em nós um coração de louvor e gratidão a esse Deus. Que é isso que João vai escrever, da parte B do versículo 5 até o versículo 8. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e com todo o olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, e amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, e aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui é uma manifestação de um coração e de uma vida que vê quem Deus é, gera palavras de louvor a esse Deus. Fomos ministrados nos nossos cânticos disso. Aquele que vê quem Jesus é, que tem um contato verdadeiro com a pessoa de Jesus Cristo, com o Deus Pai e com o Espírito Santo. Isso gera palavras de adoração e de louvor a esse Deus. E essas palavras de adoração, elas são divididas entre o versículo 5 e 6 em adoração, na profecia do versículo 7 e na autoproclamação de quem Deus é.
Jesus é louvado nos versículos 5b e 6 pelos seus atos poderosos de salvação. Ou como Paulo vai falar em Romanos 1, o poder de Deus para salvar aqueles que creem. Esse é o evangelho de Jesus, em que não temos que ter vergonha. João vai dizer que é aquele que nos ama, porque ele nos perdoou, pelo seu sangue nos libertou do pecado. Esse é o ato de salvação de Jesus. É a Ele que temos que render as nossas vidas. Mas Ele vai além, Ele não só nos salva e não só nos perdoa, mas Ele também nos coloca numa nova posição. A gente faz parte de um reino agora, o reino de Deus. E esse reino que tem um rei, que é o próprio Jesus, em que nós somos feito reino e sacerdote. Porque temos uma função, nós somos propriedade exclusiva do próprio Deus, e nós temos essa função de proclamar, como o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto Jesus Cristo não vier, não voltar, porque Ele há de vir, como Ele mesmo nos garante e nos diz isso, nós somos chamados a pertencer a esse reino e a viver proclamando as virtudes dessa maravilhosa luz que nos resgatou. E ele continua na sua profecia, que a vinda, ela vai ser visível e gloriosa a todos. Jesus Cristo vai vir. E ele diz que aqueles que os transpassaram, aqueles que foram responsáveis pela crucificação de Jesus, vão olhar para isso e se lamentarão, porque vão ver não agora o Jesus morto, mas o Jesus ressuscitado e que vem em glória, o Senhor sobre todos os reis da terra. E ele continua, com essa visão, com essa ideia de que ele vem sobre as nuvens, ele retoma Daniel, no capítulo 7, versículo 13, que diz assim: o Filho do Homem é descrito como vindo nas nuvens, e eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha como as nuvens, alguém como um filho do homem, e ele se dirigiu a um ancião de dias, que o fizeram chegar até ele. Olha o versículo 14, irmãos. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Está lá em Daniel 7, falando sobre o nosso Jesus, o nosso Deus. Todos os olhos verão, todas as pessoas presenciarão a vinda gloriosa de Jesus. Toda a Escritura aponta para o Cristo, o soberano, o Deus ressurreto, e Senhor sobre todas as coisas. E ele vai falando no versículo 6, no versículo 7, a palavra amém. E a gente usa muito essa palavra amém na igreja. O pastor Lucas sempre nos chama a atenção para dar um amém forte, né? Olha ali, ele termina. E nos constitui o reino e os sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Né? E eis que ele vem como as nuvens, e todo olho verá, e mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, e amém. Essa palavra é uma ênfase de concordância de toda a igreja. Lembra que o objetivo do livro era ser lido nas igrejas. Bem-aventurado é aquele que lê, mas é bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras. Então a gente pode dizer com toda a força do nosso coração, que o que está escrito aqui é palavra de Deus e que certamente Ele vem, amém? Amém. Mas ele continua, no versículo 8, a autoproclamação de quem Deus é. O próprio Deus vai se dizer: eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, a primeira e a última palavra do alfabeto grego. E se Ele diz que Ele tem a primeira e a última palavra, todo o meio pertence a Ele, porque Ele é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus.
expressando a divindade de Jesus, o entrelaçamento entre a Trindade, a pessoa de Jesus, o Espírito Santo de Deus Pai, o nosso Deus, que não muda, aquele que é, que era e que há de vir. E na parte final, do versículo 9 até o versículo 20, a gente vai ler primeiro até o versículo... do versículo 9, ele vai dizer: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reinado e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui ele vai dar o contexto de onde ele estava. Consenso entre os teólogos, que o apóstolo João muito provavelmente foi perseguido por conta do Império Romano e foi exilado nessa ilha. Essa ilha de Patmos era onde eram levados também prisioneiros de outras questões do Império. E aqui eu entendo que o apóstolo João, também como o apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, que estávamos meditando há um tempo atrás, até o último domingo, mesmo numa condição de exílio e de prisão, tem a possibilidade de levar a mensagem de Jesus. Os momentos de dificuldade são também momentos de anúncio da palavra de Deus, da revelação de quem Jesus é. E ele vai dizer que ele é companheiro na tribulação por conta dessa circunstância de levar a palavra e ser perseguido. Mas ele vai dizer que ele tem uma audição, ele escutou aquilo que o próprio Deus estava se revelando a ele no versículo 10 e 11. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas, das 7 cartas que a gente vai meditar nos próximos domingos. João ouve uma grande voz, e essa voz é parte do próprio Deus, o próprio Senhor, que é aquilo que caracteriza o caráter profético do livro também, de vir do próprio Deus e de dizer ao povo aquilo que precisa ser corrigido e de revelar o próprio Deus. E esse dia do Senhor que está no versículo 10, ele não está falando da ressurreição de Jesus, nesse caso específico do versículo 10, também consenso entre os teólogos. Mas aqui provavelmente João faz um jogo de palavras, porque durante os primeiros domingos dos meses era realizado um culto aos imperadores romanos. E João está falando que ele ouviu isso num dia do Senhor, num domingo, em que a igreja estava reunida. Por isso é muito importante também, irmãos, o conhecimento na palavra em comunhão com os irmãos, na perseverança dos santos, no compartilhar daquilo que a palavra diz. Então, se a igreja pode te cansar muitas vezes, se os pregadores não são os melhores, se a pregação é muito extensa, sei lá, se o louvor não funciona muito bem, se o menino do slide, os irmãos do slide da multimídia atrasa para passar a música, se o que o pregador diz, você não consegue entender porque o microfone atrapalhou, acabou a pilha. Isso é tudo secundário, irmãos, terciário. O que importa é o que a palavra de Deus nos diz. O que importa é receber daquilo que o próprio Deus diz aos nossos corações. João recebeu isso num dia de domingo, em que muito provavelmente ele estava reunido também com os irmãos. Essa é a importância da comunhão. E aí, o próprio Deus vai falar: escreve aquilo que você vê e manda as 7 cartas. Isso é uma importância, uma ordem importante. A revelação que João estava recebendo não era só para o seu próprio ego, para o seu próprio coração, mas era para ser lida e compartilhada, porque bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia. E aí ele vai descrever aquilo que ele viu, do versículo 12 ao 16. Ele vai dizer no versículo 12 que ele vê 7 candelabros de ouro,
E que no final dessa passagem ele vai explicar que esses 7 candelabros são as 7 igrejas. No versículo 13, ele vai dizer que no meio desses candelabros tinha alguém como um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Essa imagem, ela também vem de Daniel 7:13, como a gente leu antes, que apresenta a vinda do Messias em grande poder e glória. Essas vestes talares, elas nos dizem que são roupas que caracterizavam os sacerdotes. Está lá também em Êxodo 28. Enquanto a cinta de ouro era uma característica dos sumos sacerdotes e dos reis também, descritos em Êxodo e em outras passagens do Antigo Testamento. Só que esse cinto de ouro, ele tinha pingos de ouro, ele era com pingentes de ouro. E quando João diz que o cinto era de ouro, que ele está representando que o sacerdócio de Jesus, isso a carta de Hebreus vai dizer muito bem, é eterno e muito maior do que qualquer outro que houve. E aqui a gente tem os aspectos do Messias de Jesus, os aspectos reais de Jesus e sacerdotais, porque nele as profecias são concretizadas. Ele é o rei messiânico esperado, ele é o Deus que veio e se encarnou. E ele continua, no versículo 14, a cabeça e os cabelos como brancos como a lã, que são símbolos dessa eternidade e da autoridade de Jesus, em que tem também em Daniel, em que Deus é apresentado como um ancião de dias, que tem esses cabelos brancos que representam autoridade e sabedoria. E ele continua no versículo 14, os olhos como chama de fogo. Isso representa Jesus como aquele que veio e se encarnou e que se comunica aos homens. Porque ele se revela à medida que o povo precisava conhecer a Deus. No versículo 15, ele vai dizer que os pés eram semelhantes ao bronze, como refinado numa fornalha, e a voz como o som de muitas águas. Essa ideia de bronze, os pés como bronze e a voz como muitas águas, também dizem respeito a Daniel, mas estão falando de uma ênfase de Jesus como aquele que se comunica. No versículo 16 vai dizer das 7 estrelas na mão direita desse filho do homem, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol e com força. Isso vai dizer respeito aos 7 anjos, como a gente vai ver nos próximos domingos. A espada que sai da boca do Filho do Homem, de 2 gumes, é a arma que está descrita, a arma messiânica descrita em Isaías 11:4, em que Jesus, com o poder da sua palavra, vai destruir os seus inimigos. Ela sai da sua boca, portanto ela diz respeito ao poder de Jesus Cristo. E o brilho do seu rosto é o Jesus glorificado, como o sol que resplandece, em que ele é a fonte dessa luz. Essa visão e essa descrição das coisas, do versículo 12 ao 17, mostra o poder de Jesus vinculado ao seu senhorio sobre o mundo, sobre a igreja e toda a existência. As 7 igrejas vão representar, John Stott vai dizer isso, a completude da igreja. Nos capítulos 2 e 3 vai ser apontado as coisas em que essas igrejas deveriam corrigir a rota do seu barco. Ou como está lá no Salmo 95, do 1 ao 6. Venham e cantem ao Senhor com júbilo, celebrem o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vibramo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e a altura dos montes lhe pertence. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Venham e adoremos e nos prostemos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Está lá no Salmo
E João termina essa passagem dizendo que Jesus o comissionou. Isso também era uma característica da profecia, dos profetas. Jesus vai dar uma ordem para ele. Primeiro João, diante de toda essa vista, essa visão e as características desse Jesus ressurreto, cai como um morto. Mas ele diz: não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, essas coisas que você viu, e as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros, são as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui a visão que João tem da glória do Jesus ressurreto, do Senhor soberano sobre todas as coisas, vai enfatizar esse poder. Mas ele tem essa ordem de escrever para as igrejas, para que essa visão não ficasse restrita somente a ele. E aqui João vai ter essa visão e que ele vai descrever as coisas que vão acontecer. A gente vai meditar nas cartas semana que vem, a partir disso. E quando a gente lê, irmãos, o livro de Apocalipse, a gente tem que ter em mente que a soberania de Jesus Cristo e que Ele tem toda a história e toda a realidade nas suas mãos, como Ele mesmo disse. A sua vida é certa, porque temos que confiar no que a palavra diz. Mas enquanto esse grande dia não chega, as nossas vidas têm que glorificar aquele que nos ama. As cartas que a gente vai meditar daqui para frente fazem refletir sobre a santidade de Cristo e as nossas fraquezas. E aquilo que por meio da sua palavra devemos corrigir nos nossos corações. Por isso, para a gente encerrar, eu convido que a igreja leia as cartas durante as próximas semanas, para que juntos sejamos bem-aventurados em ouvir, em ler e guardar as palavras da profecia descritas em Apocalipse, porque o Jesus, o nosso Senhor, vai dizer aos nossos corações, porque Ele é o soberano sobre todas as coisas. Amém?